O caminho de Diego, quando a fé move montanhas. Diego tinha 32 anos quando sentiu que o chão sumia debaixo dos seus pés. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como uma doença que corrói por dentro sem dar sinais. Primeiro, foram as dores nas costas, tão fortes que o acordavam à noite. Depois, a fraqueza nas pernas, que o fazia tropeçar em pisos planos. Os médicos demoraram a descobrir, mas quando o diagnóstico veio, foi como um golpe: esclerose múltipla. Uma doença sem cura, que aos poucos roubaria sua mobilidade, sua independência, talvez até a capacidade de falar. Ele era mecânico, homem de mãos calejadas, acostumado a consertar motores e resolver problemas com ferramentas e força de vontade. Mas dessa vez, não havia peça para trocar, nem ajuste que pudesse fazer. Os remédios ajudavam pouco, e os custos dos tratamentos engoliam seu salário. A namorada, que sonhava em casar, começou a se afastar, assustada com a incerteza. Não quero ser um peso para ninguém, pensava Diego, enquanto encostava a cabeça no volante do carro, depois de mais uma consulta desanimadora. Foi numa tarde dessas, quando já não sabia mais para onde ir, que ele viu o cartaz: culto a Deus, todos são bem-vindos. Era uma pequena placa branca, pregada num poste perto da oficina onde trabalhava. Abaixo, em letras menores: Congregação Cristã no Brasil. Diego nunca tinha entrado numa igreja. Sua família não era religiosa, e ele mesmo achava que isso era para quem precisava de muletas espirituais. Mas naquela tarde, com as pernas tremendo e o coração apertado, ele pensou: talvez eu precise mesmo de uma muleta. O primeiro culto foi um choque. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só um salão simples, com cadeiras de madeira enfileiradas, e um grupo de pessoas vestidas com modéstia, homens de camisa social, mulheres com saias longas e cabelos presos. No fundo, um corinho de irmãos cantava hinos à capela, vozes unidas sem acompanhamento de instrumentos. Como é estranho, pensou Diego, mas ao mesmo tempo, sentiu uma paz que não entendia. Um homem de cabelo branco, trajado com um terno escuro, dirigia a reunião. Soube depois que era o ancião, o responsável por aquela congregação. Ele falava com voz firme, mas serena, lendo passagens da Bíblia como se fossem cartas pessoais de Deus. Quando chegou a hora das orações, todos se ajoelharam. Diego, sem saber o que fazer, imitou. E então ouviu algo que o marcou para sempre: um irmão, de pé, dando um testemunho. Irmãos, eu vim aqui há um ano arrasado. Minha filha estava doente, os médicos não davam esperança. Mas nós oramos, jejuamos, e hoje ela está curada. Não foi medicina, foi Deus. Diego sentiu os olhos ardendo. Será que isso é real? Questionou-se. Mas antes que pudesse duvidar, uma irmã ao seu lado estendeu a mão e disse baixinho: Deus ouve, irmão. Ele vai te ouvir também. As semanas seguintes foram de luta. Diego começou a frequentar os cultos, mesmo quando as dores o deixavam exausto. Os irmãos o acolheram sem perguntar muito, só com gestos, um aperto de mão, um convite para ficar após o culto, um prato de comida levado por uma irmã quando soube que ele morava sozinho. Ninguém prometeu cura, ninguém disse que seria fácil. Só falavam de fé. Fé não é acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer. É confiar que Ele sabe o que é melhor, disse-lhe o ancião certa vez, depois de um culto. Diego começou a orar. Primeiro, com palavras truncadas, como quem aprende uma língua nova. Depois, com mais confiança. Uma noite, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, ele se ajoelhou no altar e chorou. Não por medo, mas por uma certeza que não sabia explicar. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para aguentar. O milagre não veio como ele imaginava. Não foi um raio de luz, nem uma voz do céu. Foi gradual, como a própria doença tinha sido. Primeiro, as dores diminuíram. Depois, uma manhã, Diego acordou e conseguiu mexer os dedos dos pés sem a rigidez de antes. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados mostravam melhora inexplicável. Isso não é comum, disse o neurologista, coçando a cabeça. Pode ser remissão espontânea, mas é raro. Diego sorriu. Ele sabia que não era espontâneo.
Era Deus. O dia em que voltou a andar sem muletas foi no batismo. A CCB não batiza crianças, só adultos que entendem a decisão de seguir a Cristo. Diego entrou na água vestindo a túnica branca, apoiado pelo ancião e por 2 irmãos. Quando emergiu, sentiu as pernas firmes, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Estou curado, sussurrou, e as lágrimas se misturaram com a água do batismo. Hoje, Diego é diácono na mesma congregação que o acolheu. Ele ajuda a organizar os cultos, visita os doentes e, às vezes, dá seu testemunho de pé, como fez aquele irmão no seu primeiro dia. Muitas pessoas procuram milagres, mas o maior milagre não é a cura do corpo. É a transformação da alma, diz ele, olhando para os novos que chegam, perdidos como ele já foi. Sua oficina ainda existe, mas agora, além de consertar carros, ele conserta vidas. Leva irmãos para os cultos, ora com quem está sofrendo e, acima de tudo, vive o que aprendeu, que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, no meio deles, Deus está presente. E quando alguém pergunta como tudo aconteceu, Diego responde com um sorriso. Não foi eu. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. A vida de Diego mudou, mas a história dele não parou por aí. Um dia, enquanto ele visitava um irmão enfermo no hospital, conheceu a família de um jovem chamado Lucas. O rapaz tinha apenas 19 anos e estava em um leito, imóvel, depois de um acidente de moto que o deixou paralisado da cintura para baixo. Os médicos disseram que nunca mais andaria. A mãe de Lucas, Dona Maria, chorava sem parar. O pai, um homem forte, mas quebrado pela dor, mal conseguia olhar para o filho. Foi então que Diego se aproximou, colocou a mão no ombro do jovem e disse: Deus não desistiu de você, Lucas. E eu também não vou. Começou a visitar o rapaz toda semana. Levava a Bíblia, orava com ele e contava como sua própria vida tinha sido transformada. Lucas, no início, ouvia em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Até que um dia, depois de meses de oração, ele sussurrou: Diácono, eu quero ser batizado. O batismo de Lucas foi um momento que marcou a igreja. Muitos choraram ao ver aquele jovem, antes cheio de revolta, agora sorrindo enquanto era mergulhado nas águas. Mas o milagre maior ainda estava por vir. Uma noite, durante um culto de oração, Lucas sentiu algo diferente. Uma queimação nas pernas, como se uma corrente elétrica passasse por elas. Ele tentou se mexer e, pela primeira vez desde o acidente, conseguiu erguer o pé. Assustado, chamou pela mãe. Dona Maria, ao ver o filho movendo os dedos dos pés, caiu de joelhos e começou a clamar: Glória a Deus! Meu filho vai andar. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que os nervos, antes danificados, estavam se regenerando. Pouco a pouco, Lucas recuperou os movimentos. Primeiro, conseguiu se sentar. Depois, com ajuda, deu os primeiros passos. E, em menos de um ano, entrou na igreja andando sozinho, com as próprias pernas, para dar seu testemunho. Eu pensava que minha vida tinha acabado, disse ele, com a voz embargada. Mas Deus mostrou que, onde os homens dizem o é impossível, ele diz o eu sou possível. Diego, ao lado do jovem, sorria. Mais uma vez, ele via o poder de Deus agindo na vida de quem parecia não ter mais esperança. E assim, a oficina que antes consertava apenas carros se tornou um lugar onde histórias de dor se transformavam em histórias de fé. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos da congregação. Ele ajuda no ministério de visitação e, assim como Diego fez com ele, leva esperança a outros que estão passando por lutas. Os dois, juntos, mostram que os milagres não são coisas do passado, que eles acontecem quando a fé encontra a vontade de Deus. E toda vez que alguém duvida, Diego e Lucas olham um para o outro e repetem a mesma frase. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. A notícia do que aconteceu com Lucas se espalhou pela cidade como um vento suave, mas poderoso. Muitas pessoas que antes só viam a oficina de Diego como um lugar para consertar carros começaram a enxergar ali algo muito maior. Alguns chegavam com o motor do carro queimado, mas saíam com o coração renovado. Outros vinham apenas para conversar, buscando um pouco da mesma esperança que tinha transformado a vida daquele jovem. Um dia, uma mulher chamada Mariana apareceu na porta da oficina.
Seu rosto estava marcado pela preocupação, os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nas mãos uma foto amarelada de um menino de uns 10 anos, sorrindo. Ao ver Diego, hesitou, mas a dor era maior que o medo. "O senhor é o irmão que ajuda as pessoas?" perguntou, com a voz trêmula. Diego limpou as mãos na calça suja de graxa e se aproximou com um sorriso tranquilo. "Aqui a gente tenta, minha irmã." "O que está acontecendo?" Mariana engoliu o choro e mostrou a foto. "Esse é o meu filho, Pedro. Há 3 anos, ele sumiu. A polícia disse que já procuraram tudo, que as chances são quase zero. Mas eu não consigo aceitar. Sonho com ele toda noite, irmão. E ontem, uma amiga me falou que aqui Deus faz o impossível." Diego não prometeu nada. Só colocou a mão no ombro dela e disse: "Vamos orar." Naquela mesma noite, durante o culto na congregação, Diego levou Mariana para frente. A igreja inteira se uniu em clamor. Não era uma oração fraca, daquelas que a gente faz só por fazer. Era um grito de fé, como se cada pessoa ali estivesse segurando a mão de Pedro e puxando-o de volta para os braços da mãe. Dias se passaram. Mariana continuava indo à oficina, ajudando a arrumar o que podia, só para ficar perto daqueles que acreditavam com ela. Até que, numa tarde chuvosa, o telefone de Diego tocou. Era um número desconhecido. "Alô?" Do outro lado, uma voz tímida respondeu. "O senhor é o Diego, da oficina?" "Sou eu." Eu sou o Pedro. A minha mãe me falou do senhor. Eu tava com medo de ligar, mas eu quero voltar para casa." O coração de Diego disparou. Ele mal conseguia acreditar. "Pedro, meu filho, onde você está?" O menino deu um endereço. Diego anotou tudo, tremendo. Correu até Mariana, que varria o chão da oficina, e segurou suas mãos. "Mariana, senta aqui. Deus ouviu a gente." Quando ela ouviu a voz do filho pelo telefone, caiu de joelhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão grande que parecia que o céu tinha se aberto bem ali, naqueles poucos metros quadrados cheios de ferramentas e óleo. Naquela noite, Pedro voltou para casa. Magro, assustado, mas vivo. E no culto seguinte, ele estava lá, ao lado da mãe, agradecendo a Deus pelo milagre. Mais uma vez, a congregação viu que, quando a fé se une à oração sincera, não há cadeia, nem distância, nem desespero que Deus não possa quebrar. Agora, sempre que alguém novo chega à oficina com um problema que parece sem solução, Diego aponta para uma parede onde estão pregadas algumas fotos: Lucas, sorrindo com sua Bíblia, Mariana e Pedro, abraçados, outras pessoas cujas vidas foram tocadas ali. "Olha só", ele diz, com os olhos brilhando. Cada uma dessas histórias começou com alguém que pensou que tudo estava perdido. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. E assim, entre parafusos, chaves de fenda e orações, aquele lugar segue sendo muito mais do que uma oficina. É um pedacinho do céu na terra, onde Deus mostra, todos os dias, que Ele ainda faz milagres. Numa tarde de sábado, quando o sol já começava a pintar o céu de laranja, um homem alto, de rosto marcado pelo cansaço, entrou na oficina sem dizer uma palavra. Trajava uma camisa puída e segurava com força um papel amassado. Os olhos, vermelhos, revelavam noites sem dormir. Diego, que estava ajustando o motor de uma moto, levantou a cabeça e sentiu no peito aquele aperto que só vem quando o Espírito Santo avisa: esse homem precisa de ajuda. "Boa tarde, irmão. Em que posso te servir?" perguntou, enxugando as mãos na calça. O homem, chamado Rafael, hesitou. Depois, com voz embargada, estendeu o papel. "Meu filho. Ele tá preso. Há 3 anos. E agora eles estão falando em transferir ele para um presídio de segurança máxima. Dizem que é por causa de briga, mas eu conheço meu filho. Ele não é violento, não. Só que eu não sei mais o que fazer." Diego leu a notificação, sentindo o peso daquelas palavras. Mas, em vez de desânimo, uma paz estranha encheu seu coração. "Rafael, eu não sou advogado, não sei de leis. Mas eu conheço alguém que é maior que qualquer juiz, qualquer grade.
Ele apontou para o canto da oficina, onde uma pequena cruz de madeira ficava ao lado das fotos dos milagres. Aqui, a gente ora primeiro. Depois, a gente age. Rafael olhou ao redor, desconfiado. As paredes cheias de rostos sorridentes, o cheiro de óleo misturado com café fresco, os irmãos que entravam e saíam cumprimentando uns aos outros. Era diferente de qualquer lugar que ele já tinha visto. E se não der certo? Murmurou, como se tivesse medo de esperar. Diego colocou a mão no ombro dele, firme. Já viu essas fotos aí? Ele apontou para Lucas, para Mariana, para outros que haviam chegado ali quebrados e saído restaurados. Nenhum deles merecia um milagre. Nenhum deles tinha solução nos papéis. Mas Deus não olha para merecimento, irmão. Ele olha para o coração que clama. Naquela noite, a oficina virou um altar. Rafael ajoelhou-se entre ferramentas e peças de carro, e chorou como nunca. Os irmãos se reuniram em círculo, mãos dadas, clamando não só pela transferência cancelada, mas pela alma daquele jovem que, lá atrás das grades, talvez nem lembrasse mais como era ser livre. Dias se passaram. Rafael voltava todos os dias, às vezes só para ficar em silêncio, outras para ajudar a arrumar um pneu ou servir café. Até que, numa quarta-feira, enquanto consertava uma bicicleta velha, Diego ouviu um grito lá fora. Era Rafael, com o celular tremendo na mão. Eles cancelaram. Cancelaram a transferência. Sua voz quebrou. E mais, meu filho mandou uma carta. Ele disse que sonhou com um homem de túnica branca que falou para ele não desistir. Que tinha gente orando por ele. Diego sorriu, sabendo que aquele homem de túnica branca era o mesmo que, anos antes, tinha segurado sua mão quando ele pensou em desistir de tudo. Isso não é coincidência, Rafael. É Deus respondendo. Mas a história não termina aqui. Agora, a gente vai orar pela liberdade dele. Porque se Deus abriu essa porta, ele vai abrir as outras também. E assim, mais uma foto foi tirada. Dessa vez, de Rafael, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, segurando a carta do filho como se fosse o maior tesouro. Uma foto que, dali a alguns meses, ganharia companhia, a de um jovem magro, de olhar ainda assustado, mas com um sorriso tímido no rosto, abraçado ao pai na porta da igreja, no primeiro domingo depois de recuperar a liberdade. Porque na Congrega Cristã no Brasil, milagre não é coisa do passado. É o pão de cada dia. E naquela oficina, entre graxa e suor, Deus continua provando que, quando um filho seu clama, até as grades mais fortes se dobram. Rafael não conseguia tirar os olhos daquela foto. Toda vez que passava pela pequena moldura pendurada na parede da oficina, seu coração batia mais forte. Era a prova de que Deus tinha ouvido seu clamor. Mas ele sabia que a batalha ainda não tinha terminado de verdade. Seu filho, Lucas, estava livre, sim, mas a sombra do passado ainda pesava sobre ele. As noites eram difíceis, os pesadelos vinham, e o jovem muitas vezes acordava suado, com medo de que tudo aquilo fosse um sonho e que, a qualquer momento, as grades voltassem a cercá-lo. Foi então que a irmã Maria, uma das diaconisas mais dedicadas da congregação, percebeu que a vitória não era só tirar Lucas de trás das grades, mas tirar as grades de dentro dele. Uma tarde, depois do culto, ela se aproximou de Rafael com um convite. Irmão, o pastor falou que vai ter uma série de cultos especiais pela libertação dos cativos. Não só os que estão presos fisicamente, mas os que carregam correntes na alma. Vamos levar o Lucas? Deus já fez tanto, mas ele não para pela metade. Rafael sentiu uma paz invadir seu peito. Ele sabia que aquele era mais um passo. E assim, na semana seguinte, pai e filho entraram juntos na igreja, não só para agradecer, mas para buscar a cura completa. Lucas, que antes evitava até olhar para as pessoas, agora sentava-se nos bancos da frente, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia que ganhará de presente no primeiro dia de liberdade. Os cultos eram diferentes. Não havia gritaria, nem espetáculo. Só orações sinceras, hinos que falavam direto ao coração e a palavra de Deus sendo pregada com unção. E foi numa dessas noites que algo mudou. Enquanto o pastor falava sobre o poder do perdão e da entrega total a Cristo, Lucas começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio, como se uma carga de anos estivesse finalmente caindo de seus ombros. Ao final do culto, ele se levantou.
com voz firme, mas emocionada, pediu para dar um testemunho. Eu pensava que nunca ia sair dali. Que minha vida tinha acabado. Mas Deus não só me tirou de lá, como me trouxe para cá, para essa família. Hoje eu sei que não sou mais escravo do passado. Sou filho de Deus, e Ele tem um plano para mim. A congregação inteira se emocionou. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em gratidão. Rafael, de pé ao lado do filho, sentia como se seu próprio corpo estivesse mais leve. Não era só a liberdade física de Lucas que tinha sido conquistada, mas a espiritual, a emocional. Aquelas correntes invisíveis tinham sido quebradas. E como se Deus quisesse confirmar que aquele era só o começo, na semana seguinte, enquanto Lucas ajudava na limpeza da igreja, um dos irmãos mais antigos se aproximou dele. Você já pensou em servir no Ministério da Juventude? A gente precisa de jovens como você, que conhecem a dor, mas também conhecem a mão de Deus que tira a gente do fundo do poço. Lucas olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pelo trabalho pesado da prisão, e sorriu. Se Deus pode me tirar de lá, pode me usar para qualquer coisa. E assim, o jovem que um dia foi considerado perdido pelos homens passou a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Começou a participar dos cultos de jovens, a dar testemunhos, a ajudar outros que, como ele, precisavam de uma palavra de esperança. Sua vida, que parecia destinada ao fracasso, agora brilhava como um farol para quem ainda estava nas trevas. Rafael, enquanto observava o filho crescer na fé, entendia que o milagre não tinha sido só a carta de liberdade, nem a saída da prisão. O verdadeiro milagre era ver aquele jovem, antes quebrado, agora de pé, firme, com um propósito. E tudo isso porque, em meio à dor, ele tinha clamado. E Deus, fiel como sempre, tinha respondido. Porque na congrega cristã no Brasil, não existe caso perdido. Existe só corações que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. E enquanto houver um filho de Deus disposto a estender a mão, o Pai continuará fazendo o impossível se tornar real. O milagre completo. Anos depois, Mateus, agora um homem feito, retornou àquela mesma cela que um dia o aprisionou, não como detento, mas como voluntário em um projeto de reinserção social. Entre as grades, olhava nos olhos daqueles que, como ele, carregavam o peso de escolhas erradas e via não criminosos, mas almas sedentas por uma segunda chance. Se Deus me tirou daqui, pode fazer o mesmo por vocês, dizia, enquanto distribuía Bíblias e abraços apertados. Alguns choravam. Outros, pela primeira vez, ousavam sonhar. Rafael, já grisalho, observava de longe o filho que um dia foi sua maior dor se tornar sua maior alegria. Lembrava-se da noite em que, ajoelhado no chão frio da cozinha, havia clamado: Senhor, não peço que o tire da prisão, mas que tire a prisão dele. Deus não apenas respondeu, multiplicou a graça. Mateus não só foi livre, tornou-se libertador. Reflexão final. A vida às vezes nos coloca em celas visíveis ou invisíveis, vícios, culpas, medos. Mas o milagre não está apenas em sair delas, e sim em descobrir que, no fundo do poço, Deus estende a mão e nos transforma em pontes para outros saírem também. O que o inimigo quis usar para nos destruir, Deus usa para nos consagrar. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um coração quebrado nas mãos de Deus. Sua maior derrota pode ser o início da maior história de redenção, não só para você, mas para muitos que virão depois. Porque milagres não são apenas para serem recebidos, são para serem multiplicados. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem já não teme o amanhã, a família de Rafael aprendeu: a prisão mais dura não é a de grades, mas a de acreditar que não há saída. E a liberdade mais doce não é a que se ganha, é a que se compartilha.